como foi rapidinho? Já estamos de volta com o Band Mulher e com notícias sobre a cirurgia para o tratamento da hérnia de disco do cantor Wesley Safadão. A gente trouxe esse assunto aqui no Band Mulher para a gente saber mais sobre as causas, todos os surgimentos, e a gente vai tratar hoje no quadro Momento Saúde. Bom, e quem vai falar conosco sobre a hérnia de disco é o neurocirurgião de coluna, Rodolfo Carneiro, que já vai estar posicionado aqui no nosso telão. E se você tem alguma dúvida sobre o assunto, manda aqui pra gente no nosso WhatsApp, que é o 19991969255, porque o doutor Rodolfo vai responder aqui pra gente ao vivo. Doutor Rodolfo, seja muito bem-vindo aqui para tratar de um assunto, doutor, que, olha, surgiram muitas dúvidas aqui, principalmente durante essas últimas 3 semanas, viu? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, doutor. Quantas dúvidas geram, não é mesmo? Eu acho que com um famoso tendo um quadro grave e hospitalizado, gera uma comoção na população em geral, né? Todo mundo fica preocupado e quem já tem problema também fica com medo de se agravar. Exatamente. Doutor, aquela pergunta, né, que geralmente já vou começar a nossa entrevista já com ela. Atividade física regular, a gente sabe que a gente precisa ter. Focado aí principalmente no fortalecimento aí da coluna lombar, para evitar uma hérnia, é essencial? A gente sabe que a atividade física é primeira linha de tratamento e prevenção também. Porque eu tenho até uma coluninha aqui, imagina essa coluna, tá vendo? Sim, sim. Aqui a coluninha olhando de lado. Uhum. Se ela tá sem músculo, ela fica muito mais instável e folgada, então você vai sobrecarregar todos os ligamentos e discos, enquanto que se ela tivesse estufada de músculo em volta, a movimentação seria muito mais controlada e diminuiriam as cargas. Uhum. Então a musculatura a gente sabe que é essencial para prevenção e tratamento das doenças da coluna, principalmente a hérnia de disco, que é uma das mais comuns, né? Exato. E doutor, além da atividade física, o que o paciente, né, a pessoa pode fazer para poder evitar a hérnia de disco, para ela que se desenvolva assim para quadros mais graves? Uhum. Olha, hoje a gente sabe cada vez mais que o fator genética é muito, muito importante. Então esse é um ponto que a gente não pode mudar. Mas a gente já tocou na atividade física, outros fatores que poderiam ser agravantes. Seria o tabagismo, né? Pacientes que fumam podem ter um risco um pouco mais elevado de desenvolver hérnia de disco, né? Inclusive também enfraquecer os ossos por conta do cigarro. Uhum. Pacientes com sobrepeso, se já tem um problema de hérnia, isso pode ser um fator agravante, porque pode promover uma carga maior e sobrecarregar os discos e isso levar a piorar o quadro da hérnia. Algumas profissões em que as pessoas ficam muito tempo sentadas, né? Caminhoneiros ou que trabalham com vibrações intensas, aquele pessoal que trabalha na construção civil, uhum. Pode ser que tenha maior impacto. E a gente sabe também que algumas posturas inadequadas podem agravar a situação também. Exato. Doutor, uma das perguntas que chegaram aqui no nosso WhatsApp é se é possível reverter a hérnia de disco. É possível? Essa é uma pergunta muito boa, porque existe um fator de confusão aí. A hérnia de disco, uma vez que ela se inicia, ela pode ser reabsorvida. Às vezes, algumas hérnias mais hidratadas, que aparecem na ressonância mais branquinhas, elas têm uma maior chance de ser reabsorvidas. Quer dizer, o próprio organismo promove uma reação inflamatória e aquilo ali reabsorve aquela hérnia, tá? E pode ser reabsorvido. Porém, isso não significa que o disco está normal, que a pessoa tem um disco normal, porque a hérnia, ela é simplesmente causada por uma lesão do disco. E uma vez que teve a hérnia e ela foi reabsorvida, o disco continua lesado, né? Ele pode, sim, se estabilizar, cicatrizar e aí o paciente não ter dor, mas assim, ele continua com o processo degenerativo de desgaste do disco. Exato. Doutor, você mencionou sobre as dores, por exemplo, no caso dos sintomas, a pessoa pode ter uma hérnia de disco e não sentir absolutamente nada? Pode sim. Pode sim. De forma bem simplificada, eu diria que a hérnia de disco causa 2 tipos de sintomas básicos, né? Que são a dor lombar
e 2, a dor irradiada para as pernas ou os braços quando é na coluna cervical. A dor na perna ou nos braços, ela vem ocasionada pela compressão do nervo. Né? Se o paciente não tem uma pequena hérnia e não tem compressão do nervo, possivelmente, certamente não vai ter dor na perna. Tá? E o outro fator é quando essa hérnia ela promove uma reação inflamatória ali na região que pode causar dor lombar, né? Ou ela chega a um ponto de instabilidade que provoca uma folga ali na coluna e aí gera uma dor mecânica que também é na lombar. Exato. Uma outra pergunta, doutor, que tá chovendo aqui no nosso WhatsApp, doutor. Qual que é a melhor posição para dormir para quem tem hérnia? E aí, doutor? Essa é uma pergunta também, eu diria, importante, porque muitos pacientes falam que amanhecem com bastante dor. Isso vai depender do diagnóstico, claro, mas assim, no geral, de forma geral, a posição mais orientada se dormir é de lado, com o travesseiro aqui que ocupando todo esse espaço do ombro, né? Então a cabeça não pode ficar nem baixa, nem elevada, né? Colocar um travesseiro entre as pernas e para alinhar os quadris, não deixar o quadril baixo. E, de preferência, usar um colchão que não seja muito duro, nem muito mole, porque a pessoa, se for muito duro, a pessoa não vai conseguir dormir de lado. E se for muito mole, vai deformar demais. Então, a posição ideal seria de lado. E, doutor, você mencionando aí sobre posições, principalmente para dormir, mesmo com a correria do dia a dia, assim, existe uma postura correta para a gente, para qualquer movimento que a gente faça? Olha, eu diria para, em um ambiente de trabalho, deixar a coluna o mais ereta possível, a lombar apoiada, né? Mas uma coisa interessante mesmo que você tenha a melhor postura, se você ficar imóvel, não vai adiantar, porque a posição sentada, ela sobrecarrega muito o disco. Então, a orientação é levanta, toma um café, toma uma água, caminha um pouco, né? E quando eu acho que o grande problema da postura, um dos grandes problemas da postura e que leva a muitos quadros agudos é má postura ao carregar peso. Essa é o que os pacientes têm, fraturas na coluna e desenvolvem hernia de disco. Então vai arrastar o móvel, torce, abaixa e levanta. Ou então vai pegar o móvel e flete toda a coluna e não dobra os joelhos. E aí toda a carga vai diretamente na lombar e muitas vezes os pacientes desenvolvem quadros agudos nessas situações. Que são geralmente o maior causador das principais lesões, não é mesmo, doutor? Por exemplo, você vai abaixar para pegar algum móvel ou pegar uma criança, geralmente a sobrecarga mesmo é na lombar, não é o peso total. Exatamente, exatamente. Ainda mais pessoas que não estão preparadas fisicamente, né? Que às vezes não tem Quando você vai para a academia, você não vai começar com o maior peso, você vai subindo gradativamente o seu peso. E o corpo vai se adaptando a isso. Enquanto que em casa, você tem um sofá pesado, você já quer começar carregando aquele sofá. Então, isso pode levar a uma lesão. Ou seja, a má postura também, além dessa questão da correção, sem dúvida é uma grande vilã aí da coluna, não é mesmo, doutor? Sim, sim. Com certeza. Doutor, muito obrigada, viu, por trazer todas essas dúvidas, né? A gente está chegando algumas mensagens aqui no nosso WhatsApp do Band Mulher. E eu vou pedir para você voltar aqui no nosso programa para poder esclarecer todas essas dúvidas, porque ainda está chegando. Mas muito obrigada, viu? Muito obrigado, foi um grande prazer e um grande abraço a todos. Obrigada, tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, a gente faz uma pausa rapidinho, porque na volta nós vamos trazer uma novidade aqui na nossa programação, que estreia neste mês de agosto com a gente. Pera aí, viu? Que a gente já volta.